Formas de pagamento. O Brasil não corre risco. Alexandre de Moraes pode ficar tranquilo quanto à lei Magnitsky. O Brasil não é para amadores. Essa é uma frase já um pouco antiga, um pouco batida, mas é sempre real. O Brasil não é para amadores. Então, Eduardo pode tirar o seu cavalinho da chuva. Pode tirar o seu cavalinho da chuva e ir já ir fora. Até me enrolei aqui. E já ir fora ou cair fora, é quase a mesma palavra. O que acontece com esse país nosso aqui é uma maluquice tão grande. Mas vamos tentar entender aqui por que o Brasil não é para amadores e por que Eduardo pode já ir fora. Ou pode cair fora, se você preferir. Olha, primeira coisa que eu vou te perguntar antes de falar sobre o que eu vou falar aqui agora. Hoje nós vamos ter, espero que a gente consiga mesmo, ter vários programas aqui para falar sobre vários temas que está chovendo de notícia, é um negócio difícil de a gente acompanhar. Mas então, a primeira coisa que eu vou te perguntar é justamente o seguinte, o que Eduardo, o Bananinha, aquele deputado EAD, o que ele tem para oferecer? O que ele tem de história? O que ele tem que já fez de bom para o país? O que ele está fazendo de bom para o país? Alguma coisa? Me ajudem a entender. Como é que o sujeito quer ser o ditador do Brasil e tem nada a oferecer? Mas vamos entrar no assunto de agora? Olha, o Donald Trump está todo nervosinho por causa do PIX, por causa do sistema de pagamento do Brasil. O sistema de pagamento do Brasil é muito competente, é muito bom e você está se aproveitando bastante disso, porque você não paga o PIX. Então, se você for usar o Mastercard ou qualquer outra forma de pagamento, você vai ter que pagar taxas por isso, não vai? Então, com o PIX não. Desde que o PIX foi criado, até falei isso já, mas desde que o PIX foi criado, foram 60 trilhões de reais movimentados pelo PIX. Não estou falando de outras formas de pagamento, pelo PIX. Se fosse cobrar 0,1% de taxa disso aí, seriam 65 bilhões de lucro. Quanto à sua empresa de pagamento, a Mastercard e outras tantas aí, cobram quando você vai ali comprar numa empresa qualquer usando o seu crédito ou débito? Quanto de taxa que eles cobram? Eles cobram 0,1%? Ou bem mais do que isso? Pois é. Então o PIX tem uma vantagem fenomenal. E aí o Donald Trump, o pato Donald Trump, não quer, porque senão as empresas dele perdem dinheiro ou deixam de ganhar. E aí, naturalmente, ele não vai querer. Olha, a chegada da UnionPay ao Brasil em 2025 marca um novo capítulo no mercado nacional de pagamentos. Então a gente tem novidades por aí. A China está chegando de forma tão forte, suave, tranquila, mas de forma tão forte que os Estados Unidos vão perder definitivamente a hegemonia. Mas eles não cansam de criar problemas, né? Depois a gente vai falar sobre uma ilha submersa que tem no Brasil aqui, que o Brasil vai ter que ser muito duro nessa ação para evitar que os Estados Unidos ganhem protagonismo nisso. Mas enfim, com mais de 150 milhões de cartões emitidos globalmente, a bandeira chinesa vai operar em parceria com a fintech Left. Left quer dizer liberdade econômica em fintech, não quer dizer esquerda, tá? Isso com foco na função crédito, integração ao PIX e adesão progressiva ao varejo. A expectativa é atingir cerca de 70% do comércio brasileiro. Quer dizer, isso vai desbancar as empresas estadunidenses. Eles vão deixar naturalmente de ganhar muito dinheiro com isso aí. Agora, como a chinesa vai integrar com o PIX, então naturalmente taxas não serão cobradas, pelo menos que eu entendo. Não tem coisa muito bem explicada, mas pelo menos no que se refere ao PIX não vai ter taxa, tá? Em parceria com as empresas Stone e empresa chamada Saque e Pague. O plano é adaptar mais de 1.500 caixas eletrônicos e ampliar a aceitação da bandeira em todo o país. Quer dizer, é uma coisa assim que
que vai começar a ser feito, né? Então a empresa está chegando, essa empresa chinesa, e ela vai, a UnionPay que chama, UnionPay. É o nome em inglês, ainda a gente tem que usar muito o nome em inglês, eu acho isso péssimo realmente, mas durante muito tempo ainda vai ter que ser assim. Então, basicamente é isso, né? Essa parte aqui a gente vai falar sobre isso. A gente vai ter soberania, a gente não vai ter problemas se de repente os Estados Unidos resolverem criar problemas, enfim, por causa das formas de pagamentos, tá? Então, a Lei Magnitsky também é uma coisa que não vai atrapalhar tanto assim o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes pode ficar tranquilo. E por quê? Olha, contra o fascismo, o eurodeputado Francisco Assis, membro da Comissão Política Externa de Direitos Humanos do Parlamento Europeu, afirmou nesta terça-feira que não há qualquer chance de o órgão aprovar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Brasileiro. A declaração foi dada após a intensificação de articulações promovidas por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em resposta às sanções impostas pelos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky. Você vê que a briga é grande, a briga é feia, mas o Brasil ganha. Os patriotas, eu estou falando de patriota, gente de verdade, não aqueles que se dizem patriotas, mas que lutam contra a sua própria nação. Esses são os traidores. Ou alguns chamam de patriotários. Eu espero que você não seja um desses. De acordo com a CIS, o Parlamento Europeu não tem competências atribuídas neste domínio. E a maioria dos deputados, dos eurodeputados, é contra qualquer tipo de intervenção nas instituições brasileiras. Não existem irregularidades acontecendo. Não existe uma ditadura, não existe perseguição, não existe nada disso. O que existe é um tribunal que, com todas as medidas legais, com todo o procedimento que tem que ser feito, demorado, essa novela que está aí acontecendo, está julgando um caso de um sujeito que tentou dar um golpe no Brasil, derrubar a democracia. Ele fala tanto de democracia, né? Mas tentou derrubar a democracia para instaurar uma ditadura em que ele já tinha falado que a ditadura passada devia ter matado uns 30 mil. Começando pelo FHC, você lembra disso ou não? Ele disse que era favorável à tortura. Então, você acha que ia ser coisa boa, esse sujeito se mantendo no poder? Sendo que também o Brasil já tinha, né, entrado na miséria. Tanto que agora o Brasil, essa é outra matéria que a gente vai falar ainda, você já deve ter ouvido por aí. Agora o Brasil saiu do mapa da fome. Quando foi que o Brasil entrou no mapa da fome? Com Temer. Você lembra que na época da Dilma, foi derrubada, né? Acusaram ela de um monte de coisa, fizeram toda aquela patifaria, derrubaram a Dilma. Você sabia que não teve absolutamente coisa alguma errada que ela fez? Foi por causa do petróleo. Foi por causa do petróleo. Muito obrigado pelas palminhas aqui. Foi por causa do petróleo que derrubaram a Dilma. Por causa de pedalada fiscal. Gente, isso aí não tem nada a ver. E da mesma forma como agora, os Estados Unidos estão procurando de todo jeito quebrar a democracia no Brasil. Você viu, tentaram derrubar o regime lá no Irã, né? Estão tentando derrubar o regime aqui no Brasil de novo. Olha, a gente teve um golpe em 2016. Agora, em 2023, 2022, né? Tentaram o golpe de novo. De novo. Por quê? Para instaurar uma ditadura no Brasil por causa das terras raras. Faz tempos que os Estados Unidos estão de olho nisso. Então, olha, só para ler aqui de novo, então, de acordo com o deputado, com a CIS, né, o Parlamento Euro, só para enfatizar, o Parlamento Europeu não tem competências atribuídas nesse domínio, ou seja, não vai prejudicar o Alexandre de Moraes em coisa alguma. E a maioria dos eurodeputados é contra todo tipo de intervenção nas instituições brasileiras. Os caras não querem ficar mexendo no Brasil, não querem ficar mexendo no país de ninguém. Não interessa isso para eles. Até porque o Brasil não tem contencioso, ou seja, não tem briga com ninguém. O Brasil não sai por aí fazendo guerra, humilhando, ofendendo. O movimento de esquerda europeia busca isolar tentativas da ultradireita ligada ao bolsonarismo de internacionalizar o conflito com o judiciário. Acontece que o conflito com o judiciário é aqui interno, é de gente que tentou dar golpe e foi pego em flagrante
mas essa pessoa quer se defender atacando o judiciário. Quer dizer, ele ataca o judiciário como se o judiciário estivesse fazendo coisa errada para que ele seja libertado. Só que quando eles estiveram no poder, você lembra o que eles fizeram contra o judiciário ou não? Você lembra que teve gente que tentou matar, isso gente ligada ao ex-presidente, que tentou matar o presidente atual, o vice atual e o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal? Bom, essa foi uma passagenzinha rápida por coisas que estão acontecendo nesse país, matérias que estão acontecendo, mas a gente vai ter, eu espero gravar mais alguns outros programas hoje ainda, porque tem bastante coisa pra gente falar. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Braga. Para quem já me conhece, eu sou o Braga, do mesmo jeito, muda nada, fica tudo igual. Siga as nossas hashtags. Hashtag segue o Braga e hashtag Coluna Braga. Muito obrigado pela audiência. Até mais.